Eu quero saber da repercussão da candidatura do Geraldo Alckmin aqui em Santa Catarina. Como é que está essa situação? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernando. A repercussão, especialmente diante da manifestação de Gilberto Kassab. Vamos lá, Vitor e Grazi? Lá, Gilberto Kassab à esquerda, ministro da Comunicação, Tecnologia e Inovação. E ele que, tecnologia e inovação, ele que não se desincompatibilizou, talvez temendo aí situações que já começam a surgir, como, por exemplo, Galvão Engenharia, que, numa delação, um dos seus executivos deixou claro que deu 1 milhão, Caixa 2, aliás, não foi Caixa 2, não, foi contribuição oficial para o Diretório Nacional à época do Democratas, partido a que era afiliado Gilberto Kassab, hoje presidente nacional do PSD, quando ele era prefeito de São Paulo e que foi candidato à reeleição. Ou seja, vai ter que se explicar sobre isso. Situação desagradável para Kassab. E, muito bem, ontem ele também declarou o seguinte, que o PSD está fechado com Geraldo Alckmin e que a maior parte das lideranças PCDistas do país também. Ao centro, Raimundo Colombo, que tricota e tem muita aproximação com o ex-governador paulista, e está fechado, sim, com sua candidatura. Já Gelson Merizio, presidente do partido no Estado e pré-candidato ao governo, aí já não assume compromissos maiores, até porque entende que isso precisa ser visto mais lá na frente. Primeiro, verificar se realmente Geraldo Alckmin vai conseguir decolar com sua candidatura. E outra questão, na coligação já tabulada, já formatada por Merizio, que reúne 9 partidos, além do próprio PSD, tem 5 pré-candidatos à presidência da República. Então, ele também não quer criar situação desfavorável à sua aliança aqui no Estado. Agora, nós temos outro assunto. Sim, o julgamento que vai acontecer hoje, só para parlamentares? Exatamente. Primeiro, é um equívoco, né? Vamos ao próximo telão. E é uma novela interminável. Vamos falar um português bem claro. Interminável por quê? Porque esse julgamento, meu caro Fernando, começou em maio do ano passado. Em maio do ano passado, com relatório, com parecer do relator Luiz Roberto Barroso. Depois, em novembro, teve um pedido de vistas de Dias Toffoli, que hoje reinicia o julgamento. Reinicia um julgamento onde, de repente, poderemos ter, sim, um outro pedido de vista, ou de Gilmar Mendes, ou de Lewandowski, Ricardo Lewandowski, que está 8-0. Na verdade, não é 8-0 a favor do foro, é 7 ministros a favor do parecer de Luiz Roberto Barroso e um voto parcialmente divergente de Alexandre de Moraes. Pois muito bem, o que é? É o julgamento que restringe o foro privilegiado, mas apenas para deputados e senadores. Estamos falando de 513 deputados e 81 senadores, 594 parlamentares que integram o Congresso Nacional. Mas por que só eles? Por que não ampliar? Próximo telão. Afinal de contas, são quase 55 mil pessoas abrigadas sob o guarda-chuva do foro privilegiado, com destaque para o Judiciário e para o Ministério Público, onde os números são mais avantajados do que no próprio Executivo e no próprio Legislativo. Decisão de hoje do Supremo restringe-se ao Congresso. Já falamos. Possibilidade de novo pedido de vista. E, finalmente, PEC aprovada no Senado e tramitando na Câmara. Sim, essa PEC foi aprovada no Senado, mas a Câmara ainda não se manifestou. E não vai ser possível votar a PEC, proposta de emenda constitucional, enquanto tivermos a intervenção no Rio de Janeiro, intervenção na área de segurança pública. Isso está na Constituição, mas é fundamental. E, nesse projeto, que é fundamental para o país, engloba todos os poderes. Aí atingiria os 55 mil. Só teriam foro privilegiados os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado. Só esse quarteto, mais ninguém. Ou seja, mais do que providencial. E o que ocorre? O voto de Luiz Roberto Barroso, ele limita aos crimes praticados no exercício do mandato em função do cargo exercido. Já Alexandre de Moraes
concordou com a restrição, mas em menor extensão. Para ele, a prerrogativa deveria valer para crimes cometidos a partir da diplomação dos parlamentares, independentemente de terem relação ou não com o cargo. Vamos acompanhar hoje esse julgamento, que já é um avanço, mas precisa englobar os demais poderes para que, efetivamente, essa prerrogativa, Fernando, que é uma prerrogativa que favorece alguns poucos, embora 55 mil, mas o comum dos mortais brasileiros não tem esse privilégio. E nos países desenvolvidos, pelo mundo afora, também não tem. Isso precisa acabar, ainda mais num país como o Brasil, que está querendo passar a limpo a atitude e o comportamento político e moral dos seus representantes. Agora, não só do Executivo e do Legislativo, repito, Judiciário e Ministério Público. Agora me dá 30 segundos aqui para a gente analisar essa palavra privilegiado. A gente está falando da mais alta corte. Quem cairia no Supremo Tribunal Federal não deveria ter como base o foro privilegiado, e sim um julgamento que, a via de regra, seria de muita lisura, de muita competência, mas a gente está falando que precisa tirar da alta corte porque existe suspeita. Evidente. A gente está falando da mais alta corte do país. E com detalhe, se hoje passar, isso significa que nós teremos 95% dos parlamentares envolvidos em investigações vão se reportar não mais ao Supremo Tribunal Federal, que é lerdo, lento, mas à primeira instância, como qualquer outro brasileiro. Mas eu te faço outro questionamento bem rapidinho, Grazi. Primeira instância, aí demora um tempão para julgar. Segunda, aí recorre. Isso demora 30 anos para julgar uma pessoa? Mas por isso que justamente está batendo na tecla que tem que continuar valendo o quê? A prisão, a detenção, o cumprimento da pena a partir de decisões e condenações em primeira e segunda instâncias. Se for esperar pela terceira, que é muito mais lenta, tirando-se como exemplo o Supremo Tribunal Federal, aí, efetivamente, é esse prazo que você está falando, Eu ouvi Fernando. essa conversa de bastidores, inclusive se falava isso no Senado. É de todo ruim tirar o foro privilegiado, porque daí vai para a primeira instância. Mas recorre. lá é mais rápido. Aí mas fica lá é mais 30 rápido. anos recorrendo e o sujeito morre e não vai preso. No Supremo é mais lento. A prescrição aqui. chega mais perto, ou é mais célere no Supremo do que na primeira e segunda instância. Na primeira e segunda instância, são poucos casos de prescrição. É vergonhoso, hein?